Alô, vamos lá continuar nossa aula de R no RStudio, mostrando aqui para vocês esse arquivo, relembrando o que a gente viu na aula passada, das etapas da análise de dados. Aqui a gente mostrou, a gente trabalhou na primeira etapa, que é a chamada importação de dados. Ou a gente pode abrir esses dados de pacotes, dados em arquivos, né? A maioria dos casos, como a gente comentou, são dados em arquivos. Então nós temos uma série de opções aí para a gente importar esses dados, dependendo do arquivo que a gente tem. Então se a gente tiver um arquivo Excel, a gente vai ter um pacote, uma função que vai permitir a importação desse dado a partir do Excel. Se você estiver trabalhando em Excel e exportar a planilha para formato CSV, que é um formato de texto, a gente tem também opções para isso, né? Então aqui eu mostrando para vocês o código que a gente fez, antes da gente iniciar um novo tópico de hoje, para a gente se situar aqui, tá? Algo interessante, novo nessa aula, é que se vocês olharem essa interface aqui, ó, essa interface que eu estou utilizando hoje, ela é do RStudio na nuvem, no RStudio Cloud. Lembrando, né, que na aula passada eu disponibilizei para vocês, vou mostrar aqui, um link onde eu copiei os códigos que a gente fez em aula, incrementei um pouquinho mais e coloquei aqui o link. Então, clicando nesse link aqui, vocês vão ir para essa página. Claro que não é exatamente esta página. Vai abrir um arquivo na nuvem para vocês, onde vocês vão ver uma versão. Eu acho que vocês têm que criar um usuário, alguma coisa assim, né? Entrando lá, vocês podem trabalhar, ter uma versão própria, onde vocês mesmos podem utilizar esses dados aqui, esse arquivo RMD na nuvem, ou seja, vocês vão pegar esse mesmo arquivo meu e trabalhar em cima dele. Tá? Então, nós vamos seguir aqui mexendo na nuvem, por enquanto, para a gente ir usando o mesmo conjunto de dados e eu, no momento que finaliza a aula, eu incremento os códigos, faço os comentários todos, né? Conforme eu já falei, é uma boa prática, e aí você já tem acesso a esse arquivo com os códigos novos. Bom, uma vez que a gente tem os dados aqui dentro, se vocês lembram, né, o que a gente fez, a gente criou uma série de data frames aqui, conforme o conjunto, o formato do conjunto que a gente importou. Então eu tenho aqui esse conjunto chamado DataFuse, né? Relembrando então o que é o DataFuse, é um arquivo de dados que vieram de identificações de isolados fúngicos vindo do campo de diferentes locais e anos. Tá? Então nós temos cada linha aqui, ela representa uma entrada. Cada linha representa um isolado que ele tem uma informação associada com ele. Tá? Então esse é o nosso conjunto. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a tal de manipulação ou organização desses dados. A filosofia que a gente vai utilizar, que eu uso, né, que eu vou passar para vocês aquelas práticas, como eu falei, você pode fazer muitas coisas em R, né, várias maneiras diferentes. Então eu escolhi, eu acho mais fácil, né, utilizar essa filosofia que é do Tidyverse. Então o que é o Tidyverse? Vocês indo nessa página aqui, tidyverse.org, vocês vão ver a descrição. O Tidyverse nada mais é do que uma coleção de pacotes que compartilham uma filosofia em comum. Tá? Se tem estruturas de dados, né, e a forma como as funções elas chamam os dados, né, enfim, você vai conversando entre pacotes, eles são compartilhados. Então, no momento que você tem o dado no formato tidy, né, em inglês vindo organizado, nessa filosofia você vai usar uma série de pacotes que ele mostra aqui que utilizam este princípio, ou este fundamento, esse formato de dados que vai ser compartilhado facilmente entre os diferentes pacotes. Então, vocês vão entrar nessa página aqui, o Tidyverse, então tem o livro R for Data Science, que segue esse princípio também. Então, o autor desse pacote é o Hadley Wickham e o Gert Grolemund, que escreveram esse livro aqui, que é um livro excelente que a gente segue também. Tá? Então, voltando aqui, na segunda fase, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a tal de manipulação dos dados. Então, para manipular dados, existem vários
como a gente pode ver no Tidyverse aqui, são uma série de pacotes. A gente vai utilizar um desses pacotes, que é o chamado dplyr, ou dplyr, né? Conforme vocês queiram chamar. No dplyr, a gente tem uma que eles chamam de gramática para manipular os nossos dados. Então, ele funciona na forma de verbos. Tem vários verbos, e os verbos essenciais, os mais comuns que a gente vai utilizar, são esses aqui, né? Que permite fazer uma série de operações neste conjunto. Então, tem aqui os verbos, né? Selecionar, filtrar, sumarizar, organizar, modificar o conjunto. Então, lembrando, todas essas alterações que a gente vai fazer no conjunto de dados é feito no RStudio, criando subconjuntos, né? A gente arrumando esse mesmo conjunto, e não lá no Excel. Okay? Então, no momento que importou, a gente vai trabalhar agora nessa inspeção, visualização dos dados aqui dentro, utilizando esse pacote de dplyr. Importante, antes da gente começar a utilizar esses verbos, é a gente aprender um pouquinho sobre como fazer a programação, como fazer o código. Tá? Lembrando, então, quando a gente tem um data frame, nesse caso aqui que é o dataflows, Ctrl Enter, né, o Command Return aqui em Mac, você vai utilizar, você vai rodar. Aqui a gente já pode fazendo, é interessante fazer uma inspeção visual, a gente pode fazer aqui mesmo, ou a gente abre, visualiza o conjunto nessa aba aqui. Aqui também, eu sempre quando importo dados, eu procuro sempre olhar o conjunto todo, para ver se não faltam dados. Eu posso fazer ordenação aqui dessas colunas. Quero saber incidência, por exemplo, qual é o valor mínimo e o valor máximo. Então aqui permite a gente, de uma maneira visual, utilizando o próprio mouse, a gente consegue com alguns cliques ter essa visão. Tá? Mas não dá para a gente fazer muito mais do que isso. Dá para fazer algumas buscas, inclusive. Né? Eu posso colocar aqui 2009, que seria um ano. Eu posso filtrar, eu posso visualizar. E alguma coisa de informação ele mostra aqui embaixo. Então, eu acho interessante, sempre que importar os dados, como primeira etapa, enxergar esse conjunto. Tá? Depois a gente vai querer enxergar de uma outra forma, que é a gente sumarizar, começar a entender mais quantas ocorrências, por exemplo, quantas linhas eu tenho. Tá? Então, um dos comandos que nós vamos utilizar aqui, a programação tem duas formas. Você pode utilizar o formato convencional, né, que é você aplicar uma função, por exemplo, anyRow. O que é um anyRow? Se vocês olharem lá, sempre que tiver dúvida, vai em help. Né? O anyRow ele vai me dar um número de linhas do objeto DataFrame. Então, se vocês olharem aqui, ó, qual é o número de linhas que eu tenho, se eu limpar minha busca, eu tenho 671 entradas. Tá? Então, isso eu vejo aqui facilmente. Mas eu tenho uma função aqui que chama anyRow, que eu vou colocar a função e o objeto aqui dentro, entre parênteses. Rodou, apareceu aqui embaixo. 671. Então, bateu com aquilo que a gente viu lá. Uma outra forma da gente obter o mesmo resultado, desde que a gente tenha um pacote instalado, que é o Library Magritte, tá? Que a gente já tem quando a gente instala o Tidyverse. Então, lembrando, no Tidyverse nós já temos aqui, né, nos pacotes do Tidyverse de programação, aqui já tem o Magritte, não sei como é que se fala isso. Então, ele tem esse operador pipe aqui. Né? Então, é uma maneira diferente, um estilo diferente da gente programar. Eu acho fácil, eu acho mais interessante utilizar Python. Aí vocês vão ver agora como é que funciona. Né? O Python seria dessa forma. Eu vou entrar, por exemplo, no DataFrame, aqui, e eu vou utilizar um operador pipe, que para mim, no Mac, é o comando que eu vou dar aqui. Eu posso colocar esse Ctrl+Shift+N. Tá? O Ctrl+Shift+N é operador pipe. Então, é esse sinal de percentagem maior que percentagem. Aí, na outra linha aqui, não necessariamente em outra linha, mas eu posso colocar aqui, né, anyRow, abre e fecha. Então, eu já estou dentro
do conjunto de dados DataFus, estou chamando uma função dentro desta que chama-se pipe, desta tubulação, né? Eu estou ali dentro, eu quero somente dentro desse conjunto verificar o número de linhas que tem. Então rodou, me deu a mesma coisa. Okay? Então essa é a diferença básica. Enquanto que na programação tradicional a gente vai colocar a função antes do objeto, aqui nós vamos entrar dentro do objeto DataFrame e utilizar o operador pipe. Entendeu? Então esse operador pipe aqui vai aqui. Tá? Agora quando a gente utilizar os verbos, vai ficar mais fácil para vocês verem como é vantajoso, nesse caso, vocês estarem dentro desse conjunto e vai chamando vários verbos, vai utilizando vários verbos para retornar de dentro, a partir deste conjunto. Okay? Vamos lá, então. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, como um exemplo, uma pergunta que a gente tem. Eu quero saber quantas ocorrências eu tenho por estado. Eu posso fazer isso aqui, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, RS, e ele vai me dar lá 455 entradas. Mas isso não é algo reproduzível, né? Eu ficar utilizando essa interface de buscas. Eu quero gerar depois um código que vai me retornar essas operações todas, o resultado, né? A saída dessas operações. Então eu vou colocar aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos entrar então, lembrando, essa migrate_r já está no tidyverse, que a gente já carregou antes. Vou até colocar aqui. Tá? Então, nós já temos ele carregado. Vamos colocar aqui, DataFus. Então, primeira coisa, operador pipe. O que eu quero fazer? Eu quero perguntar quantas linhas eu tenho por estado. Eu quero fazer uma tabela, uma sumarização. Ok? Aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer no dplyr é fazer os agrupamentos. Eu tenho que mandar ele agrupar, porque eu tenho o estado, que é uma coluna, mas eu tenho diferentes níveis. Tá? Tem pelo menos 2 níveis aqui, 2 atributos para state. Então, eu vou colocar group by, agrupar por state. Vou fazer um pipe. Então, dentro do conjunto DataFus, agrupa por estado. Depois você vai utilizar essa função tally ou count, tanto faz. Tá? Vamos usar primeiro o tally aqui. Aí vamos ver o que retorna para a gente. Ó, então ele agrupou por estado, então ele sumarizou, na verdade ele fez a contagem. Se eu utilizar aqui count, seria outra função, deu a mesma coisa. Então ele contou lá 216 linhas para Paraná e 455 linhas para Rio Grande do Sul. Então essa é uma forma que a gente tem de sumarizar o número de entradas segundo uma condição. Então a condição vai ser em função do agrupamento que eu fiz antes. Okay? Então esse é um exemplo aqui. E isso a gente pode fazer para qualquer outra variável, nesse caso aqui, que ela seja qualitativa. Então eu vou contar essas entradas aqui. Vamos supor, por exemplo, quantos locais eu tenho. Né? Agrupamentos. Então eu vou trocar aqui. Copiar, colar tudo aqui de novo, colocar local, fazer agrupamento, ele vai contar. Ó, veja que ele contou então que eu tenho 65 linhas. Então são 65 locais, que são os nomes dos municípios que eu tenho aqui diferentes. E aqui a contagem, que é o N, ou seja, o número de ocorrências que eu tenho para Água Santa. Se a gente quiser confirmar isso, vamos colocar aqui Água Santa. Ó, tem exatamente 10. Tá? Então nós temos 10 entradas aqui. Então fechou. Tá? Aqui a gente vai fazendo os nossos cálculos. Outra coisa que a gente pode utilizar, que é um outro verbo, chamado arrange. Arrange. Vamos ver o que dá quando a gente fizer o arrange aqui. Ó, arrange, colocar N, né? Que a gente quer fazer o arrange é ordenar pelo N, a coluna N. O que ele fez? Olha, a saída foi a ordenação do menor para o maior, em ordem crescente. Então, nossa última
página aqui, tem ele crescente. Agora, se eu quiser decrescente, eu vou colocar aqui desk, e nós vamos ver o que acontece aqui. Inverteu, então é decrescente. Ou eu poderia colocar algo mais simples, que é negativo, menos o n. Então aqui eu já tenho ele também invertido, ou utilizando o n aqui, somente ordem crescente ou decrescente. Ok? Então essa é uma forma que a gente tem aqui de começar essa fase de visualizar, mas não ainda utilizando gráficos. Não estamos utilizando algum plano dimensional, a gente está só filtrando e sumarizando as ocorrências em formato de subconjunto. Tá? No momento que a gente faz esses grupos, né, que a gente agrupa esse conjunto, isso pode ser uma condição permanente ou uma coisa temporária. Né? Então a gente pode fazer, por exemplo, agrupamento aqui, colocar group by state. E vamos, por exemplo, atualizar. Vamos pegar o DataFus aqui, vamos criar o DataFus 1. Ou seja, nós vamos criar um objeto novo, dizendo que pega o DataFus e agrupa por estado e cria, né? Cria esse objeto, essa nova table aqui, que é o DataFus 1. Aí nós vamos enxergar o que ele mostra no DataFus 1. Ó, DataFus 1 está aqui. Mostrou pra gente, né? Mas esse aqui tem um agrupamento. Tá? Agora, se eu quiser fazer diferente, DataFus. Vamos olhar aqui embaixo. Tem algo que ele mostra diferente aqui. Deixa eu ver. Se eu mudar aqui para o console, que eu acho que eu consigo ver a diferença dos dois quando a gente faz esse agrupamento. Chunk em console. Vamos colocar aqui no console, para vocês verem a diferença. Ó, DataFus. É uma table. E vamos colocar o DataFus 1. Está aqui, ó. Isso aqui que eu queria que vocês vissem. Quando eu faço o agrupamento, aqui, que eu fiz esse agrupamento, eu criei o DataFus 1. Vejam que na saída do console, ele mostra aqui uma table, com o número de linhas que eu tenho, número de colunas, groups. Então ele já mostrou para mim que nós temos grupos aqui, então já é um conjunto agrupado. Okay? Enquanto que o DataFus é um conjunto não agrupado, não mostra esses grupos. Tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar essa função ungroup para desagrupar. Vamos lá. DataFus 1, aqui, vamos colocar ungroup. Veja o que aconteceu aqui embaixo? Sumiu. Então a gente desagrupou. Muitas vezes, isso é interessante saber, porque tem muitas operações que a gente vai fazer mais à frente que dá algum erro em função desse agrupamento que foi feito antes. Então a gente eventualmente vai precisar utilizar esse ungroup aqui. Tá? Quando a gente cria um grupo, e às vezes a gente quer continuar com esse conjunto agrupado, a gente quer criar um outro conjunto novo, por exemplo, eu quero criar em vez de DataFus, eu vou criar o byState. ByState é o DataFus. Opa, aqui está errado, né? É sempre o atribuir. Então, atribui aqui, DataFus, pipe, group by, state. Vou mostrar várias opções. Então, eu já criei o group by. Então, veja, se eu rodar o group by aqui, é a mesma coisa que nós tínhamos antes. Então, a mesma table por estado aqui. Ok? Beleza. Agora, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar um outro agrupamento. Agrupar por outra variável aqui. Então, vou pegar o byState aqui. Vou utilizar o pipe. Colocar um group by aqui dentro de novo. Tá? Então, group by. Vamos colocar local aqui. Então, ele vai agrupar por estado e local. Depois a gente vai pedir o número de linhas e ele vai mostrar o número de linhas
por cada combinação de estado e local dentro de cada um. Tá? Vamos ver. Então, nós vamos utilizar o add igual a true. Tá? Pode ser somente T ou true. E aí nós vamos utilizar o tally ou count, para vocês verem o que vai aparecer. Qual a diferença aqui quando a gente tem, então, o by state. Quando a gente utiliza aqui com by state tally. Tá? Vamos ver qual a diferença entre os dois. Aqui o by state tally, ele vai já mostrar o mesmo conjunto, datafus1, agora com outro nome, né? Agrupado. Então ele não está me mostrando todas aquelas linhas, está mostrando já condicionado pelos grupos. Eu vou adicionar então um outro grupo aqui. Vamos rodar. O que aconteceu? Então eu tenho agora o local. Dentro de cada estado eu tenho locais diferentes, eu tenho as ocorrências. Então Apucarana, né? E Arapongas eu tenho 4. E Arapongas está dentro de Paraná. Claro que aqui, naturalmente, eu vou ter um município diferente, porque você não tem, às vezes pode ter algum caso de 2 municípios com o mesmo nome em estados diferentes. Né? A gente pode utilizar depois outro agrupamento aqui por espécie, por exemplo, e a gente quer ver essa espécie aqui, que ocorre tanto em um estado e em outro, agrupado. Então, só para vocês verem que, fazendo dessa forma aqui, eu já condicionei outro grupo aqui dentro. Tá? Então, é uma outra forma da gente modificar esse conjunto e fazer as nossas sumarizações aqui de ocorrências. Tá? Vamos até fazer para vocês verem aqui como é que ficaria, no caso, agrupando por estado. State. Vamos trocar aqui. Na verdade, eu queria falar species, by species. Group by species. Vamos ver como é que fica. Aí o by species. Nós temos aqui, então, as ocorrências. A contagem de linhas que eu tenho para cada espécie. Vamos colocar aqui o nosso range. N. A gente vê aqui qual é o que tem mais. Né? Ordem decrescente, então vou usar um menos ali. Então, fusário gramineário tem 557 ocorrências. Agora, vamos colocar aqui o by species, adicionar o estado, state. Aí nós vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu tenho, então, as combinações de espécies dentro de estado. Então, gramineário eu tenho tanto no Paraná como no Rio Grande do Sul. Aí ele contou as ocorrências em cada um. Tá? Isso é bem simples, mas é muito útil na fase inicial, onde a gente está explorando esse conjunto antes ainda da gente fazer algum gráfico. Isso aqui é uma etapa assim, que pode ser feita antes ou juntamente a gente já poderia, em alguns casos, já incluir algum gráfico aqui, simplesmente colocando um operador pipe e chamando depois um ggplot, que é aquela função que nós vamos aprender ainda mais à frente como é que se faz gráficos. Então, a grande vantagem dessa programação em pipes que eu vejo é você trabalhar como se fosse uma receita de bolo. Né? Você vai pegar a sua farinha, colocar dentro da vasilha, e depois adiciona tantos ovos. Né? Você está dentro de um protocolo, um algoritmo. Você segue esses passos aqui. Né? Se a gente pudesse fazer de outra forma, poderia fazer, mas vocês vão ver que nós vamos ter funções, nós vamos ter parentes dentro de parentes, várias coisas alinhadas. Deixa o código mais complicado um pouco. Então eu acho mais fácil entender e lembrar de como que a gente faz essa programação usando o Python. Claro, a gente não vai usar, né, não é recomendável utilizar um número muito grande dessas linhas, né, desses pipes. Mas isso é mais à frente. Okay? Um próximo verbo que nós vamos utilizar aqui é o sumarizar. Sumarizar, esse verbo é o summarize.
Normalmente a gente vai utilizar sempre, como no caso que a gente viu antes, após esse group by. Então a gente precisa definir uma condição. Sumariza em função de algum nível de uma variável. Okay? Então o sumarizar ele é mais para a gente criar estatísticas que a gente vai associar aqui com cada nível de variável. Vamos supor aqui, vamos lá. Vamos começar aqui, colocar um chunk. Vamos lá. Seguindo a nossa linha aqui de como utilizar pipe, a gente vai estar no Dataflows, pipe, group by. Vamos definir aqui então a pergunta que a gente quer fazer aqui. No caso a gente vai usar o summarize, é quando a gente tem também interesse não só fazer a contagem de ocorrências, mas calcular alguma estatística, por exemplo, o valor médio, desvio padrão, ou qualquer função que a gente vai querer que opere um conjunto de várias linhas. Tá? Então vamos olhar o que a gente tem no nosso conjunto Dataflows aqui, que variáveis que a gente tem que seriam interessantes para a gente sumarizar em um valor médio, por exemplo. Vamos olhar aqui, ó, incidência. Incidência é numérica. Tá? Ela tem valores que variam de 0 a 90, por exemplo. Aqui. Então, esse é um caso. Né? Então, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos colocar aqui, vamos lá, group by, summarize, e aí aqui dentro nós vamos criar novas variáveis estando dentro deste agrupamento. Então, nós vamos colocar aqui um exemplo, né? Essa funçãozinha aqui que é o n e vírgula. O n nada mais ele faz a mesma coisa que o tally ou o count. Ele vai contar o número de linhas, tá? Agrupado pela condição que a gente tem que colocar aqui, que eu não tinha colocado, no caso o ano, né? Então a pergunta é, quantas linhas, não é quantas, né? Sumariza pelo ano. Então vou agrupar, group by year, summarize, e vou pegar de onde tem ano, eu vou contar para cada ano quantas linhas tem. A outra coisa que eu quero, que é novo para nós aqui, é essa incidência. Então eu quero que ele retorne a incidência, mas ele vai retornar a média do INC que eu tenho lá no meu conjunto. Entendeu? Então estou dentro do Dataflows, vou colocar aqui. Quando a gente usa a média, muitas vezes a gente tem alguns casos que tem uns valores faltantes, que são esses NAs que aparecem aqui, ó, em alguns casos. Deixa eu tirar o filtro. Então a gente pode ver que tem alguns casos aqui que a gente tem dados que não ocorrem aqui. Vou ver Paraná aqui mais embaixo. A gente tem alguns casos que não tem a incidência, por exemplo, PR. Ó, nós temos esse NA. Então, incidência, isso é verdade? Nós não temos o dado para o Paraná. Tá? Rio Grande do Sul tem. Então, o que ele vai usar? Mas pode ser que tivesse algum campo aqui que não tivesse esse valor. Então, a gente vai utilizar esse NA.rm true. Então, remove os NAs. Tá? Então, é isso que ele faz aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente roda isso aqui. Tá? Bom, retornou aqui embaixo. Deixa eu voltar o chunk aqui para cima, a saída, que eu acho mais fácil da gente ver. Chunk output inline. Pronto, apareceu aqui embaixo. Né? Ele faz uma table, um data frame, uma table, e aqui ele mostrou, então, como eu tenho agrupamento por ano, então veja o que ele fez. Ele deixou o ano, que o grupo é ano, sumarizou, criando, então, uma variável que eu chamei de n, e ele contou. Quantas ocorrências, quantas isoladas eu tenho por ano? E qual a incidência média, que eu estou usando min, então essa função min, para a incidência, desconsiderando os valores faltantes.
eu tenho incidência. Então, 31,9574, tá, 1 tantos por cento. 31% 2009, 36% 2010 e assim por diante. Então, aqui a gente já tem uma ideia dos números. Tá? O que a gente pode fazer? Posso seguir criando novas variáveis sumarizadas. Então, vou querer, por exemplo, severidade, linear remove, média. É outra coluna que nós temos lá. Rodamos, ó, deu algum erro aqui. O que eu coloquei errado aqui? O que faltou? Isso aqui, ó. Faltou uma vírgula. Então, lembrando, qualquer coisinha que falta, ele dá um erro. É bom que aqui a gente erra, faz ao vivo e corrige ao vivo mesmo. Então, severidade, nós temos aqui agora 3,19%, 4,0. Vejam que parece que tem uma certa correlação entre incidência e severidade. Pelo menos olhando o valor médio, né? Onde eu tenho a incidência mais alta, severidade mais alta, incidência baixa, 13, 0,85, enfim. Aqui a gente já está começando a criar esses sumários de dados que a gente está entendendo este conjunto. Tá? Essa fase serve para isso. Para a gente identificar algumas falhas, algumas correções, talvez, que precisam ser feitas nesse conjunto, inspecionar, ver se está tudo ok, e já começar essa fase exploratória e estatística descritiva, que é o que a gente viu lá, que é uma fase importante. Da descritiva, depois a gente passa para a inferencial. Se quiser já conhecer alguma coisa de variabilidade, vamos colocar aqui o SD, que é o desvio padrão. Vamos colocar aqui SD incidência. Vamos ver qual o desvio padrão da incidência. Vamos tirar esse serve aqui, deixar só esses dois por enquanto. Ó, SD não deu nada, tem um erro aqui. Deixa eu colocar aqui RM igual a T. Professor, o que aconteceu agora que não deu certo? Ah, encontrei o erro. Olha só. Muito importante quando a gente cria variáveis novas, qual é o nome que a gente vai dar para elas. Vejam que eu coloquei a incidência aqui com o mesmo nome da incidência que eu tinha lá. O ideal é a gente criar assim, inc, min, incidência média, e SD média. Aí sim, quando eu rodar, ele estava pegando tentando calcular o desvio padrão dessa média. Então, claro que deu zero, não deu nada, né? Deu um erro. Vamos rodar de novo? Aí nós vamos ver que vai aparecer agora inc, min aqui e o SD, que é o desvio padrão, corretamente, porque eu estou chamando lá do conjunto o inc, e não o inc que eu tinha criado antes. Então, assim, é muito fácil, gente. A gente cometer esses errinhos aí é bastante comum. Então, por isso que eu falei, a gente tem que estar todos os dias utilizando R e é um exercício grande de paciência também. Tá? Então, temos aqui nosso desvio padrão. Então, a média, nossa incidência média e o SD min é com esses valores aqui. Então, já estamos aprendendo como utilizar os verbos do Tidyverse, summarize aqui, para calcular estatística descritiva. Tá? Tem pacotes que a gente vai utilizar algumas funções que já calculam para a gente de maneira automática, facilitam esse processo de calcular essas estatísticas de média, mediana, medidas de variabilidade, intervalo de confiança, enfim. Mas é importante a gente saber como fazer isso manualmente, né? Como que a gente, utilizando essas funções básicas desse pacote, a gente consegue chegar no mesmo resultado que a gente quer aqui. Okay? Vamos conhecer um outro verbo do deployar, que é o selecionar. Então, select. Esse verbo, eu até coloquei entre parênteses aqui, são colunas. É quando a gente tem um conjunto, vocês imaginam, então, a gente tem o data fuse ali, a gente tem várias colunas. Mas a gente não quer utilizar todas elas. A gente quer criar um conjunto, subconjunto, a partir desse conjunto, e com algumas colunas. Então, nós vamos seguir aqui. A primeira coisa que a gente faz, então, é começar digitando aqui o nome do nosso conjunto original, pipe
Tá? Então, para quem não sabe, o pipe, para mim aqui é Command Shift M. Quem está em Windows deve ser Ctrl Shift N, alguma coisa parecida, tá? Fica bem mais fácil da gente chamar esse operador pipe. Vamos lá, nosso verbo é select. Então, vamos conjugar o verbo select e vamos colocar aqui, então, o que a gente vai selecionar. As colunas que interessam para a gente aqui, vamos supor que seja a coluna, eu quero saber a coluna do ano e estado e local. Em princípio, só esses três aqui, tá? Então, vamos lá. Year, state, local. Pode ser em qualquer ordem que eu queira, não necessariamente tem que ser aquela ordem lá. Eu só tenho que utilizar o nome correto nesse caso. Então, eu selecionei. Tá? Isso é muito prático, às vezes, quando a gente tem um conjunto de dados muito grande, são várias colunas, e a gente quer fazer essa seleção aqui de colunas para a gente trabalhar. Tá? Então, se eu quiser fazer data fus novo, eu vou criar, ok? Colocar esse operador para atribuir aqui, eu vou criar um conjunto que é diferente. Então, está aqui o nosso data fus novo, que é o conjunto somente com as colunas selecionadas. Então, conjugamos o verbo selecionar. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar o intervalo que a gente quer. Nós temos quantas colunas no DataFus? São 11, né? Vamos supor que eu queira selecionar as primeiras 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até lactilon. Vamos ver. De 1 a 6. Select de 1 a 6. Vamos tirar isso aqui só para a gente observar sem precisar criar nada. Selecionou. Então, de 1 até o 6. Ou a gente poderia colocar 1 a 6 e o 8. Ó, colocou de 1 a 6 mais o 8. Entendeu? Então, intervalos que a gente pode colocar ou somente as colunas pelo número que a gente queira. 1, 3 e 8, por exemplo. Tá? Outra coisa que a gente pode colocar também, seleciona tudo menos a 8. Então, seleciona menos a 8. Então, veio todas menos a número 8, que é a última que nós temos aqui. Menos a genotype. Opa, deu coisa errada aqui. A 8 não. Menos a species. Não. A 8 é incidência. Então, veio tudo aqui menos a incidência. Veja que pula, então, antes aqui não aparece essa incidência. Tá? Menos a 8 ou menos, por exemplo, de 1 a 3. Então, nós não temos, então, de 1 a 3, ela não aparece aqui. E nós começamos a partir daqui. Deu coisa errada aqui, gente. Ó, menos 1 a 3. Menos 1. 1 a 3. Vou colocar esse C aqui. Agora sim. Agora deu certo. Tá? Então, DataFus, vai eliminar field, year e esse local. Então, nesse caso aqui, no sinalzinho de menos, eu tenho que colocar esse C, esse conjunto. Né? Então, menos o C, que vai do 1 até o 3. Tá? Poderia fazer qualquer outra coisa aqui se eu tivesse um intervalo 1, 4, 5. Né? Então, colunas diferentes. Mesma coisa, funciona. Então, esse é muito útil para a gente, o select, que é para trabalhar com a seleção de colunas. Vamos para o próximo verbo do deployar, que é o filtrar. Coloquei entre parênteses o que nós vamos filtrar, que ele se aplica então às linhas. Tá? Então, nós temos as colunas e as linhas. O dado em esse formato tidy, né, que é do tidyverse, é esse formato quadrangular. Então, eu tenho uma observação única para cada linha. E o interesse meu, às vezes, é selecionar algumas linhas segundo alguma condição. Vamos lá. Primeira coisa, DataFus, pipe. Verbo, filter. Filtrar o quê? Então, nós vamos decidir o que nós vamos querer. Eu quero filtrar todas as linhas que sejam do estado X.
Tá? Então eu vou pegar aqui uma coluna, vou colocar como condição, né, filtrar todas, né, ou seja, filtra pega somente essas linhas cujo estado é Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Aí onde, né, estado, aí aqui não é igual, gente, esse igual, igual, tá? E como é um caractere, a gente tem que colocar entre aspas. Então, filter, state, igual Rio Grande do Sul. Aí nós temos então já a saída, quando a gente rodou, lembra que a gente não atribuiu, né? A saída aqui, 455 linhas, que é o que a gente esperava realmente. Então, colocando RS aqui, eu criei agora o subconjunto. Aí eu posso trabalhar em cima desse subconjunto agora, que eu tenho interesse, por exemplo, em trabalhar um pouco mais com esses dados que eu tenho, incidência, severidade, né? Inclusive que eu não tenho no Paraná. Tá? Aqui. Estou errado aqui no DataFusion. Então, no Paraná, por exemplo, eu não tenho a incidência, né? Então, se eu quiser limitar as minhas análises para o Rio Grande do Sul, eu já posso criar um subconjunto onde eu estou eliminando as entradas, os isolados, nesse caso aqui, do estado do Paraná, e posso seguir fazendo as minhas análises agora em Rio Grande do Sul, Group By, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, eu quero saber a incidência média por ano dentro do estado do Rio Grande do Sul. Group By Year, Summarize, Inc Min, igual a Inc, igual a Min, Inc. Agora nós vamos rodar. O que deu? Então eu tenho agora a incidência média somente no conjunto já filtrado, né? O subconjunto criado a partir do conjunto original. Então veja que nós temos diferenças aqui já. Tá? E a gente pode fazer agora qualquer coisa, usar o comando select, essa função, né? Esses verbos todos aí, fazer outras operações dentro deste conjunto. A filtragem de linhas, então, funciona assim. Tá? Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso continuar, né? Filter, onde o genotype é igual ao 15 addon. Então eu tenho que olhar aqui, eu tenho que saber qual é o nome, né, que tem aqui, das outras colunas e os níveis que eu tenho. Então eu quero saber aqui quantas ocorrências eu tenho do genótipo 15 addon no Rio Grande do Sul. Tá? Opa, não achou porque eu tenho que botar o D aqui, DataFusion. Né? Então aqui ele já vai filtrar, genotype, errei aqui. Rodou lá. Então aqui eu tenho então somente o conjunto já selecionado segundo esta condição. Então só tenho o genótipo 15 addon. Certo? Aí reduziu então o meu número de linhas para 408, porque as outras foram eliminadas. Então esse é muito bacana, esse filter. Vocês vão entrar depois lá no dplyr, né, nesse pacote, eu vou até colocar para vocês aqui, para vocês verem todas as opções, alguns exemplos de outras possibilidades que tem da gente utilizar os filtros, as operações, né? Pegar, por exemplo, a gente tem número. Interessante aqui, no caso, quando a gente tem a incidência, por exemplo. Então, filtra aqui, eu quero saber no DataFusion, onde a incidência, como eu já criei o RS, vamos deixar o RS aqui, incidência maior que 50, tá? Aí ele vai lá e vai me mostrar todos os casos em que a incidência for maior que 50%. Eu vejo que ele mantém, ó, tá aqui, ó, do menor para maior. Então 63 dá para cima. Não, a gente tem outros também menores, né? Se a gente quer então ordenar, vamos colocar arrange, inc. Pronto. O que a gente tem aqui? Então veja que nós vamos combinando vários verbos, né? Começa em 50.5, tá?
Então 50.5 é do menor para o maior, ou menos inc. Eu quero ver lá quantas ocorrências eu tenho. Quero saber qual é o valor máximo, né? Que é 89.95. E eu tenho 98 campos aqui, né? Nós temos campos aqui, são isolados de cada campo. Então aqui a gente teria que fazer outra coisa, tá? Se a gente quisesse calcular a incidência. Porque ele está pegando, ó, vejam bem, a incidência repetida para cada campo. Tá? Então tem 89.95 para o campo 15 3 vezes, porque eu tenho vários isolados ou várias entradas para cada campo. Tá? A gente teria que fazer uma outra sumarização, fica como tema para vocês aí, como é que eu vou sumarizar. Eu vou selecionar apenas uma ocorrência, apenas um campo, e aí calcular a média, considerando cada campo. Tá? Então tem como a gente fazer isso. Eu poderia simplesmente fazer uma média dessa incidência para cada campo. Tá? E aí ele vai reduzir 3 ocorrências para uma só. Nesse caso, ou 10 isolados para uma só. Tá? Então, muito cuidado quando a gente faz utiliza esses verbos, para a gente conhecer bem o nosso conjunto, como que ele está estruturado. Então, o que significa cada linha? Cada linha não significa um campo, ela significa um isolado. Então, eu tenho isolados, número de isolados que difere entre os diferentes campos. Mais um verbo, vamos falar então do verbo transformar ou mudar, que é o chamado, no caso aqui do tidyverse, deploy, mutate. Esse é o verbo que nós vamos utilizar agora. Quando que eu utilizo? Quando eu quero fazer uma transformação, criar uma variável nova, uma coluna nova, com base em alguma operação. Tá? Vamos ver aqui, um exemplo, se a gente queira criar aqui, eu tenho nesse conjunto, duas colunas, que são incidência e severidade. Tá, ok? Aí eu quero criar uma variável nova, que é um índice, que ele é o produto desses dois. O produto da incidência com severidade. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Data, vamos chamar RS, que é os dados que a gente sabe que tem os dados de doença. Vamos criar mutate. Então, e depois a gente vai, mesma coisa que o summarize, nós vamos criar uma variável nova. Vamos colocar aqui index. É igual, então, a incidência dividido por 100, tá? Vamos primeiro criar esse inc2 aqui, inc2, que vai ser a incidência dividido por 100. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem o mais básico aqui. Tá? Então, vamos lá. Inc2 é igual a inc dividido por 100. Tá? Então, o que ele vai criar? Simplesmente adicionar uma coluna a mais que nós não temos. Então, acaba aqui, né? Vamos rodar para ver o que aparece aqui embaixo. Não estamos atualizando nosso conjunto, simplesmente vendo a saída. Ó, criou algo a mais, inc2. Então, o inc2 nada mais é do que eu pegar o 37 aqui e dividir por 100. Criou o 0, né? Deu o valor 0,37 e a variável inc2. O que eu quero fazer? Eu quero transformar essas duas, eu quero calcular, então, passar para a proporção essas duas, para eu multiplicar e depois voltar para o dado percentual. Então, eu vou fazer aqui o meu index, que é o inc, dividido por 100, multiplicado por severidade, dividido por 100. Né? Eu posso fazer isso na operação mesmo, não necessariamente eu tenho que criar essa coluna nova e depois chamar essa coluna, não. Eu já estou, que a gente chama on the fly, eu já estou dividindo por 100 cada uma delas. Tá? E aí eu vou multiplicar por 100 esse produto final. Vamos ver o que acontece agora. Pronto, nós já criamos então o index, que é o produto das proporções multiplicado por 100. Então, esse index é uma variável que foi transformada criada através da transformação de alguma
transformação feita em duas, que eu poderia fazer em uma só. Então, de uma coluna, quando eu tinha lá incidência dividido por 100, criou uma nova que seria a proporção, né? De 0 a 1. Aqui eu tenho um index que ele está pegando duas colunas para eu criar uma coluna nova. Então, o mutate ele vai sempre adicionar uma variável nova, nesse caso aqui. Tá? Poderia fazer, vamos ver um exemplo diferente? Aí eu quero fazer outra operação aqui. Criar mutate, criar uma coluna nova que eu vou chamar de id, que seria um índice de cada linha, né, por exemplo. Eu vou colocar então essa função que é do R, base, né, que cria uma sequência de números que vai começar no número 1 até o N. Lembra o que é o N? Ele vai contar o número de linhas que tem e vai retornar aquele valor. Então, cria uma sequência que vai do 1 até o máximo, que é o N. Tá? Aí eu vou fechar aqui, vamos ver o que ele faz. Deu algum erro porque eu tenho coisas a mais, eu tenho parênteses a mais aqui. Bora lá ver. Incidência, severidade, index e o ID. Então, esse mutate me permite fazer a criação de colunas novas a partir de operações que eu faço aqui, né? Seja levando em conta informações que eu já tenho de algumas colunas, ou mesmo criando, aplicando alguma função, no caso essa função sequencial, sequência de números que vai do 1 até o último. Então, eu crio um identificador para cada isolado, que eu não tinha antes. Né? Então, eu não tinha essa informação aqui. Tá? Então, isso é basicamente o que esse mutate faz. Próximo verbo é o juntar. Né? Juntar aqui, eu digo juntar conjuntos diferentes. Eu tenho, por exemplo, o conjunto original, eu posso separar em dois e depois eu posso reunir, fazer essa combinação de novo. Eu posso pegar conjuntos diferentes e muitas vezes eu consigo combinar dois conjuntos, onde eu vou usar uma variável em comum que tenha entre eles, né, como se fosse um index. Então, o que a gente faz? O procedimento o verbo mais talvez que nós vamos fazer com uma frequência maior, às vezes, é colocar, por exemplo, importar conjuntos de dados de planilhas diferentes e importar cada planilha como um data frame. E depois a gente quer juntar todos em um data frame só. Então, esse seria um exemplo. Vamos trabalhar em cima do nosso conjunto. Então, a gente tem o RS, que já é o conjunto que a gente criou, fazendo agrupamento, né, e a gente fazendo filtro lá. Não, a gente não fez grupo, foi só filtro. Vamos criar o Paraná, então, aqui, fazendo datafusarium, filter, onde state igual a PR. Então, lembrando, essa é a forma que a gente tem de usar o pipe dentro da datafus, filter, onde estado é igual a Paraná. Mudamos aqui, temos então o estado do Paraná. Tá? Agora, o que a gente vai querer fazer? Nós temos duas formas da gente rapidamente combinar esses dois conjuntos. Lembrando que a combinação desses conjuntos depende do mesmo número de colunas entre eles. Tá? Então, aqui nós temos no dplyr uma função que a gente pode utilizar, essa chamada bindRows. Né? bindRows. Se vocês olharem lá no dplyr, vocês vão olhar o que tem o bindRows. Referências aqui, então é bom sempre vocês olharem o que faz. bindRows. Tá? Two-table verbs são verbos que combinam duas tabelas diferentes, são bindRows e bindCalls. Então, vejam depois os demais exemplos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma de combinar dois conjuntos, dois data frames. Então, simplesmente colocar RS e PR. bindRows, eu já tenho o data frame PR e o data frame RS. Tá? Colocando aqui, vejam, eu reuni, voltei ao meu número original de linhas que eu tinha. Bacana, né? Então, aqui eu posso criar, né? All
Vamos aproveitar aqui, né? All bind rows. Então agora eu tenho o data frame all, que tem todo mundo junto. Então isso é muito legal quando a gente às vezes tem arquivos em uma planilha Excel, tem várias abas, a gente importa essas abas de maneira independente e depois a gente quer fazer um conjunto só. Ou vários arquivos do tipo CSV, por exemplo, né? Eu tenho alguns projetos meus que eu tenho isso. Às vezes eu não tenho não é interessante fazer uma planilha Excel muito longa, então você, para trabalhar em Excel, você faz em abas. Aí importa esses data frames, né, separados, depois você combina. Então esse bind rows funciona bem. No R, antigamente, ou ainda hoje, você pode utilizar o rbind, que faz a mesma coisa. Tá? Ó, rbind retorna para a gente a mesma coisa. Tá? Qual a diferença entre eles dois? Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver alguma coisa no console. Aqui em relação ao que ele mostra. rbind. É uma table igual, porque a gente já tinha o data frame como table. Então, as duas possibilidades aqui, né? Usar bind rows ou usar o rbind. Então, para a gente criar, tá? Ó, aqui, atribuiu. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, que é, a gente vai colocar um conjunto ao lado do outro. Vamos colocar aqui, que é o chamado, vamos usar o tal do bind calls. Bind calls. O que acontece? RS e PR. Ó, deu um erro, tá? Vamos voltar aqui para cima para a gente olhar aqui que fica mais fácil de ver o que é esse erro que deu aqui. Ó, can't recycle. Size 455 não match, né? Não está pareado com o outro conjunto, ou seja, eu não posso combinar dois data frames onde eu tenho uma coluna maior que outra, uma tabela que tem um número de linhas maior que outra. Tá? Então, o bind call serve quando a gente tem número de linhas iguais. Vamos ver como é que a gente pode utilizar aqui. Eu já tenho um código pronto para vocês verem como é que eu posso fazer aqui. No Rio Grande do Sul, vamos ver o número de linhas que nós temos, que acho que é 455 linhas. Vamos criar uma variável isolada aqui, que é o seguinte, nós vamos criar uma new var, aqui tá? Esse new var aqui nós vamos criar aqui a new var, que vai ser um vetor, né? De caracteres que eu vou repetir várias vezes a palavra teste, tá? 455 vezes. Então eu já sei que é 455. Tá? Então aqui eu já tenho essa new var. Veja que eu tenho então esse vetor aqui, certo? 455. Ele está separado. Então ele não está associado a nenhum data frame. Ok? Deixa eu ver uma coisa. Se eu colocasse aqui anyRow, rs, vamos ver o que ele vai me dar aqui. Também criou, né? Então, o bacana de programação é isso, né? A gente não precisa colocar o valor 455. Você simplesmente, se o conjunto de dados rs mudar para 500, ele vai repetir então a palavra teste de acordo com o número de linhas que eu tenho aqui. Tá? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar o bind calls para a gente agregar esse new var no conjunto. Bora lá, como é que faz então? rs, né? Nós vamos colocar aqui o bind calls rs e o outro vetor ou um outro data frame desde que ele tenha o mesmo número de linhas. Vamos ver como é que fica new var. Ó, vamos conferir aqui o que ele adicionou. Está aqui o nosso new var. Não criou teste, né? Então já está lá criado o conjunto. Então esse new var que a gente criou aqui é um vetor
separado. Vamos olhar aqui qual é a estrutura dele. Cadê aqui o new var? Onde é que ele se encontra? Aqui, ó. É um vetor de caracteres que tem, ele não é um data frame. Vamos supor que a gente tivesse um outro data frame com o mesmo tamanho. O que nós podemos fazer aqui? Vamos criar aqui então uma outra variável, nós vamos chamar de code, e vamos colocar, cria uma sequência de 1 até 455, vou colocar new row aqui, new row do RS, tá? Ele vai criar uma sequência de números aqui. Então é só para a gente ter uma outra variável. Então nós temos new var, tá? Como um vetor, nós temos o code também aqui. Agora a gente quer reunir esses dois e criar vamos chamar de T aqui, né? Um data frame T, vamos chamar de DF, data frame. Vamos chamar então, vamos usar o comando table, cria uma table, pegando o RS, não, aqui o T, né? Pegando o code e o new var. Então criou o data frame aqui, df, que é o code em new var. Para ter um data frame eu tenho que ter pelo menos 2 colunas, né? E eu tenho 455 entradas. Então agora a gente pode fazer o seguinte, utilizar bind calls, rs e o t, 2 data frames. Tcharam! Temos então aqui já o adicionado aqui, né? O code e new var, que estavam em data frame separado, agora estão todos reunidos. No RBase, então, cbind é o equivalente ao bind calls, que nós temos então aqui para a gente, vamos chamar de all2, all calls, né? Criar um data frame novo. Então, all calls é um novo data frame que tem as 455 linhas e agora 15 variáveis, né? Que a gente adicionou aqui, essas a mais, que são essas duas. Ok? Então, esses seriam basicamente os verbos principais aqui, demonstrando para vocês, da biblioteca dplyr.